Olá, está começando agora aqui na TVL o resumo da semana. Acompanhe as principais notícias de destaque da Câmara de Vereadores e o dia a dia do Poder Legislativo de Blumenau. O resumo da semana já está no ar. O Tribunal Superior Eleitoral determinou que os vereadores Fábio Fiedler e Robinho, os dois do PSD, podem retornar aos cargos na Câmara. O TSE entendeu que os parlamentares não tiveram pleno direito de defesa durante processo judicial por crime eleitoral. O repórter Marcos Roberto Jana conversou com os dois vereadores e agora vai trazer para a gente aqui as informações. Marcão. Exato, Rodrigo. Inclusive, os dois parlamentares já estiveram aqui na Câmara esta manhã. Está conosco o vereador Fábio Fiedler e o vereador Robinho. Vereador, o que significa esta decisão da Justiça? Para mim, para minha família, para a sociedade blumenauense, para todos os 4.514 eleitores e para todos que acreditaram, confiaram e ao longo desses 2 anos sofreram junto, transmitiram energia e luta e fé nessa busca pela nossa absolvição. Isso representa realmente alma lavada, coração reenergizado e condições para retornar à Câmara Municipal e poder continuar trabalhando e lutando pela nossa cidade. Agora é refazer a agenda, como é que fica a parte estrutural? O senhor reassume de imediato, como é que é? Realmente a gente espera a comunicação oficial do TSE ao presidente, o vereador Mário Hildebrand, para que a gente possa retornar à Câmara de Vereadores e a partir daí tomar as medidas necessárias para poder, de maneira concreta, objetiva, transparente, trabalhar, lutar e principalmente elucidar para a sociedade blumenauense a diferença que é importante mostrar a diferença entre o tapete negro e o processo eleitoral. Nós não possuímos nenhuma acusação no campo criminal ou civil, isso é importante e a gente vai poder utilizar isso para poder alertar a população, ajudar e realmente trabalhar de forma transparente pela nossa cidade. Ok, obrigado, vereador. Vereador Fábio Fiedler, o senhor já esperava por esse posicionamento da Justiça? A gente estava ansioso, na realidade, para que a Justiça pudesse ser feita, né? Desde a primeira instância, Marcão, tanto eu quanto o vereador Robinho e os demais acusados pelo Ministério Público, levantamos a tese do cerceamento de defesa, né? Em várias oportunidades eu tive a chance de dizer isso. E, infelizmente, nem no juízo de primeiro grau, nem aqui em Blumenau, muito menos em Florianópolis, a gente conseguiu fazer com que isso fosse absorvido pelos desembargadores, pelos juízes. Porém, né, lá na decisão em Florianópolis, a gente teve a oportunidade de ter um voto favorável da juíza Bárbara, que abriu o caminho para que a gente pudesse ir ao Tribunal Superior Eleitoral, mostrar aos ministros nosso posicionamento de defesa e, de forma unânime, ter o reconhecimento de que o processo foi feito de forma equivocada e que não nos deu esse direito de defesa. Quais seus planos a partir de agora aqui no Parlamento? Bem, nós vamos primeiro ao tempo do próprio Parlamento, né, esperar a convocação do presidente, esperar retomar aqui de forma adequada a estrutura da Câmara para poder realmente botar em prática os trabalhos, mas continuar absolutamente nas mesmas bandeiras, né, de transparência, de moralidade, indo em direção aos anseios da sociedade, fazendo da nossa pauta a pauta que é a pauta da sociedade. E isso é importante para que a gente aproxime cada vez mais o Parlamento de Blumenau, que é um parlamento aberto, que é um parlamento moderno, que é um parlamento que anda de mãos dadas com a população, trazer essa identidade cada vez mais para perto da nossa Câmara. Ok, obrigado, vereador. Os dois parlamentares reassumem as suas cadeiras aqui na Câmara de Vereadores a partir do momento que o presidente do Legislativo for notificado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eram essas as informações. Voltamos aos estúdios. Rodrigo. Obrigado, Marcão. Além de Fábio Fiedler e Robinho, outro vereador titular que, por decisão do TSE, vai ter direito de defesa é Célio Dias, do PR, que já tinha conseguido um recurso para se manter no cargo na Câmara. Encontro com clubes de mães da Profamília define atividades e ações para este ano de 2015. Na sexta-feira, a Fundação Profamília promoveu a primeira reunião do ano com representantes dos clubes de mães. As reuniões com as coordenadoras acontecem uma vez por mês, sempre no refeitório da Profamília, e tem como objetivo promover a união e a confraternização entre as mães e os clubes. Os clubes de mães, para nós, são muito importantes, porque é a comunidade que se organiza e oferece, junto aos diferentes bairros, oportunidades de mulheres que às vezes já são aposentadas, os filhos já saíram de casa, a se encontrar, trabalhar em conjunto em diferentes atividades artesanais, tanto em favor de alguma entidade, de alguma igreja, ou em favor até de pessoas mais carentes,
mas também pela convivência delas. No encontro, as coordenadoras dos clubes de mães receberam a programação para o ano. Tiveram conhecimento dos cursos oferecidos e dos materiais necessários. Também acompanharam a palestra com o tema Despertando o Melhor das Pessoas, ministrada pela psicóloga Karen Winter. As mulheres que vêm aqui são muitas vezes sofridas, né? Têm dificuldades em casa, às vezes sustentam sozinho um lar. Então eles precisam aprender que mesmo em todas as dificuldades, tem um raio de sol, tem algo de bom para elas. Então depende de nós, nosso olhar, ou deixar nosso dia um dia cheio de tribulações, um dia negro, e podemos ficar depressivos, ou então nós podemos colocar o sol no nosso dia, colocamos algo de bom, alegramos o nosso dia e dos outros também. Desde 2005, a Fundação Pro Família oferece atividades nos clubes de mães. No total, são 103 clubes, espalhados em 32 bairros da cidade. O vereador Mário Hildebrand destaca a importância dos clubes que atualmente reúnem cerca de 2.000 mães. Blumenau, através da Fundação Pro Família, tem sido um espaço de congregação, de orientação e de apoio aos clubes de mães. Sabedor da importância dos clubes de mães na estrutura da cidade, na estrutura do voluntariado, os clubes de mães têm um papel fundamental. E a Pro Família, no seu modo de trabalhar, de orientar, tem feito essa construção de informações e serviços. Hoje, por exemplo, aqui vai se discutir a participação delas na Feira da Amizade, essa Feira da Amizade como um espaço de angariar recursos para os clubes, de fortalecer o trabalho dos clubes e também de orientações de apoio. Se desenvolve ações de palestra para essas mulheres, de fortalecimento de vínculos, enfim, uma série de atividades que a Fundação Pro Família tem dado continuidade através da presidência da dona Karen Gouveia. E os vereadores mirins conheceram a estrutura do Poder Executivo. Os estudantes visitaram o prefeito de Blumenau. Eles foram recepcionados pelo prefeito Napoleão Bernardes em seu gabinete. Na oportunidade, o chefe do executivo falou sobre o dia a dia da prefeitura, bem como as dificuldades e as satisfações do cargo, as responsabilidades com o dinheiro público e o cumprimento da legislação em cada ato. O prefeito Napoleão adiantou que acompanhou por alguns anos o trabalho dos mirins, quando era repórter da TV Legislativa e vereador. Foi uma boa experiência. O programa Vereador Mirim é um programa importante para Blumenau, incentiva a cidadania, leva a cidadania para as escolas e cada vez mais cedo e faz uma demonstração do que verdadeiramente é o papel legislativo no sentido da execução, no sentido da fiscalização, no sentido da cobrança daquilo que é de interesse público. Seguramente para todos esses jovens que têm essa importante oportunidade, é um ganho de vida, é um aprendizado que vai ser consistente para todas as etapas da vida futura e vai fazer a diferença na vida profissional, seguramente de cada um deles. Logo depois, aqui da visita ao gabinete do prefeito, os pequenos parlamentares foram trazidos aqui para o Salão Nobre, onde eles receberam uma palestra sobre cidadania. A gente procura trabalhar um pouco a cidadania ativa, que é algo que está bastante presente hoje na comunidade jovem, né? Procurar fazer eles entenderem que política e cidadania ativa tem muito a ver. Também falamos um pouco sobre conectividade social, né? Que o objetivo da assessoria da juventude é esse, né? É promover a inclusão político-social do jovem. Então o nosso trabalho é trazer o jovem para a realidade político-social da sociedade onde ele está inserido e buscar ser um cidadão ativo na resolução dos problemas, né, que a gente vive na nossa comunidade. Os vereadores mirins aproveitaram bastante essa experiência única de conhecer de perto o Poder Executivo. Foi uma ótima visita porque nós podemos aprender mais sobre a estrutura da prefeitura que a maioria de nós não conhecíamos antes. E o prefeito também foi ótimo na visita, ele nos ofereceu a estrutura da prefeitura quando for necessário. E, na minha opinião, nós também podemos aprender mais sobre como funciona o executivo. Foi algo muito importante, proporcionando isso, a gente se aproxima um pouquinho mais do executivo. Foi uma coisa de grande aprendizado, porque a gente não conhecia, muitas pessoas, eu creio, que não conheciam também esse ambiente, como funciona. Foi bem bacana, assim, ser recebido, conversar mesmo, tratar ideias.
eu acho que isso é o mais importante. Com certeza uma ótima visita, principalmente pelo prefeito Napoleão, que sempre está disposto a conversar com a gente. Ele se propôs, sempre quando a gente precisar de alguma coisa, ele estará lá. Com certeza novas ideias virão e a gente irá apresentar para ele. Ele sempre fará parte do nosso cotidiano e sempre que precisar podemos contar com ele. E esse momento foi com certeza muito produtivo para todos nós. No final do encontro, a tradicional foto com o prefeito. Outras atividades já estão sendo programadas com os vereadores mirins. Eles têm um curso contínuo, dentro da educação continuada na FURB, onde semana que vem eles estarão na FURB fazendo o curso de oratória com o professor Salti. A blumenauense eleita a melhor jogadora de handebol do mundo comemorou a conquista aqui na sua cidade natal, Blumenau. A atleta desfilou em carro aberto pelo centro, a gente acompanhou, ela foi homenageada e você acompanha aqui a reportagem. Duda Amorim foi recepcionada na Praça do Biergarten. Ao lado de familiares e amigos e com a bandeira de Blumenau, pousou para foto antes de subir no caminhão do Corpo de Bombeiros. O desfile em carro aberto chamou a atenção de quem passava pela Rua 15 de Novembro. Afinal, pela primeira vez, é do Brasil e é de Blumenau a melhor jogadora de handebol do mundo. A última vez que a gente veio no Mundial era em dezembro, então todo mundo estava de férias, agora todo mundo participou, teve mais gente para me recepcionar aqui, foi uma emoção maior, eu fiquei toda arrepiada quando apresentavam, muito legal, foi muito bom. Você esperava já essa votação de melhor do mundo? Tinha uma expectativa para isso? Não, essa de melhor do mundo realmente foi uma surpresa, bem agradável, né? Mas geralmente a gente luta para ser a melhor na posição, alguma coisa assim, melhor do mundo não é o nosso foco, eu sempre tenho foco em grupo. Então quando veio de surpresa, e graças a Deus que deu certo, com o voto popular, com a ajuda de todo mundo que eu consegui ganhar. A jogadora acenou para as pessoas e recebeu o carinho dos blumenauenses. É a primeira vez na história de Blumenau que um atleta chega a este posto, de melhor do mundo. Até quem já conhecia a atleta desde pequena se emocionou. Eu fico feliz porque ela é minha vizinha. Ela está de parabéns. É muito orgulho, chega até a arrepiar. Que coincidência, né? Coincidência. Coincidência está passando aqui e é minha vizinha. É um orgulho muito grande para nós. Nós blumenauenses estamos muito orgulhosos com ela. Duda tem agora 28 anos de idade, joga na Hungria, além de vestir a camisa da seleção brasileira. Começou na Escola Barão e deixou Blumenau aos 15 anos de idade. Ao longo da carreira vitoriosa, já foi campeã mundial com o Brasil e no ano que vem vai disputar as Olimpíadas no Rio. Com o clube dela, foi campeã da Liga dos Campeões da Europa. Mas o título mais recente foi a de melhor jogadora do mundo. Eleita pela internet após ser indicada pela Federação Internacional de Handebol. Pensar que saiu daqui, saiu das nossas escolinhas, o trabalho, a semente plantada e chegar até onde ela chegou não é para qualquer um e a gente fica muito feliz por fazer parte dessa história dela. É uma emoção diferente, é uma emoção que não tem como explicar. É um título inédito da vida dela, eu creio que seja um dos maiores. E ela é muito contemplada, é uma pessoa assim muito disciplinada. Ser irmã da melhor do mundo, poder encher o peito e falar assim é fantástico. É um orgulho imenso, ela merece, ela é totalmente dedicada, ela é tudo de bom no handebol. Merecido, parabéns para ela, orgulho para a família. Essa é sua? Essa é minha. Você vai ser jogadora de handebol também? Se ela quiser, todo o apoio da mãe, da tia, da família. Né? Exemplos não faltam, né? Exemplos não faltam, com certeza. A festa em Blumenau na última sexta-feira terminou na prefeitura, depois do desfile pela 15. Duda foi recebida por atletas do handebol, amigos e autoridades do município que prestaram homenagem à blumenauense. E seguramente Blumenau, que tem uma série de programas relacionados à iniciação esportiva, vai ter, a partir do exemplo do modelo da Duda, muito talento para ser revelado, muita inspiração para que tantos outros possam vir a alcançar essa posição. E é claro, acaba projetando Blumenau para todo mundo no sentido de um celeiro de talentos em relação ao esporte. A cidade só ganha com esse talento extraordinário que recebe todo o nosso reconhecimento. Ela é um grande exemplo. Nós temos um sonho de conseguir um dia chegar ao potencial que ela chegou hoje. Todas as meninas aqui têm um potencial muito grande, todas querem alcançar o que ela alcançou hoje. Agora a gente curte um pouquinho, né? Um dia de estrelismo, mas depois já passa, tem que voltar a trabalhar, voltar a trocar o chip e voltar ao normal. A gente sempre tá bem na liga e sempre é um celeiro, né? Sempre tem atleta de ponta saindo aqui de Blumenau. Então acho que tá certo e espero que melhore daqui para frente. E agora vamos ver como é que foi a reunião da Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou na tarde desta terça-feira
25 propostas de lei, 2 projetos de decreto legislativo, 9 projetos de resolução e uma emenda. Nós estamos ainda recomendando os senhores vereadores, vice de iniciativas, vários deles. Nós estivemos aí devolvendo mais uma vez para o autor, para que ele possa de repente fazer um anteprojeto e que agora, nesse momento, com o parecer que nós recebemos da nossa Procuradoria, nós aceitamos e acatamos o próprio parecer e encaminhamos para que o autor possa definitivamente também fazer outros estudos, quem sabe fazer como anteprojeto ao prefeito municipal. A CCJ deu parecer favorável a 9 proposições. A comissão teve a oportunidade de encaminhar a alteração da Lei Complementar 751, que altera o zoneamento de diversas áreas do município de Blumenau, que tinham sido prejudicadas com a legislação que o então governo anterior tinha feito. Estas áreas espalhadas pelo município de Blumenau, agora as empresas poderão regularizar-se, a exemplo de empresas, por exemplo, localizadas na rua Soldado Moacir Pinheiro, que tinham sido altamente prejudicadas com a legislação anterior e que agora se faz uma correção necessária e a Câmara de Vereadores dá essa contribuição deslanchando este procedimento. Entre as propostas que receberam parecer favorável da CCJ está o projeto de decreto legislativo que cria a Comenda Municipal do Mérito da Família. Nós vamos aqui, em nome da cidade, ainda homenagear pessoas importantes daqui também que ultrapassaram os seus 40, 50 anos de casados, e é dessa forma também que a cidade e aqui o Legislativo reconhece essas uniões, principalmente de famílias e principalmente que aqui é referenciado por alguns vereadores. Por isso, essa matéria também recebeu o seu voto favorável. O projeto de lei complementar 1435, que altera as estruturas administrativas do Poder Executivo e da promotora de exposições de Blumenau, também recebeu parecer favorável. O vereador Vanderlei de Oliveira votou contrário à matéria e justificou. Esse assunto é compromisso do prefeito Napoleão reduzir os cargos comissionados e apresentou um projeto criando mais 8 cargos comissionados. E como esse compromisso não foi cumprido e como este projeto não foi discutido com o próprio sindicato, que era o compromisso e objeto da negociação feita ao longo da história, teve o meu voto contrário e vou dar conhecimento desta iniciativa aos interessados, especialmente aos trabalhadores do Serviço Público Municipal, em vista de tudo aquilo que aconteceu até agora. Talvez um ou outro, em virtude da criação de alguns conselhos, fosse necessário. No entanto, cria uma despesa a mais, cria mais 8 cargos comissionados e há uma resistência, neste momento, a esta situação. Creio que isso precisa ser esclarecido. Dos 40 projetos analisados pela CCJ, 16 foram encaminhados para a análise jurídica da Casa e 7 receberam parecer contrário. Lembrando que a TVL mostra novamente as reuniões das comissões de terça-feira, sempre no início da tarde de sábado, antes da reprise da sessão ordinária. Falando nisso, agora você vai conferir como é que foi o encontro dos vereadores no plenário na última terça. Um dos temas abordados pelos vereadores durante as falas na tribuna desta terça-feira foi a prisão de agentes penitenciários suspeitos de envolvimento em esquemas de corrupção no presídio de Blumenau. O vereador Ivan Nates, do PDT, lamentou a participação de servidores da unidade na entrada de produtos ilícitos e fugas. Deixa a gente muito triste, né? Pessoas que são pagas pelo Estado para que faça-se cumprir a lei dentro dos presídios, na verdade, de uma forma ou de outra, acabam sendo corrompidos, permitindo a corrupção dentro do presídio para que entrem lá armas, que entrem drogas, que se permite a fuga. Eu fico muito feliz por ver essas pessoas presas, porque é no lugar que elas devem estar, junto com os presos. Agora eu fico triste, porque quando a gente paga um cidadão para cumprir o papel dele, para trabalhar, que é efetivamente fiscalizar o bom andamento do presídio, acaba se mostrando um verdadeiro marginal. O vereador Beto Tribés, do PMDB, destacou a 10ª obra entregue pela Secretaria de Obras neste mês de março, que foi a pavimentação da rua Ricardo Gheorghi. Ainda comentou sobre um projeto socioambiental na Fortaleza. Já o vereador Marco Antônio Vanhovski, do PSDB, reforçou as ações do SAMAI e também da Secretaria de Obras. Teremos aí novos
reservatórios, trocando tubulação, recuperando tubulação, novos equipamentos, enfim. Então o SAMAI está se preparando para o futuro e isso nos dá bastante tranquilidade de que a questão está sendo feita dentro de um planejamento de futuro. Falei também sobre o secretário Paulo França, do seu empenho à frente da Secretaria de Obras, o PAC drenagem do Ribeirão Garcia, do Ribeirão Itopava, do Ribeirão da Velha, enfim, que são obras importantíssimas. Sobre a macrodrenagem do Ribeirão Fortaleza, que está sendo feito um trabalho socioambiental para toda a comunidade, conscientizando a comunidade dos cuidados que deve de ter com o Ribeirão, com a natureza, com as aves, enfim, com os animais que estão em torno do meio ambiente que o Ribeirão Fortaleza tem como bacia hidrográfica, né? Eu penso que é um trabalho assim muito rico, já que busca conscientização e leva a necessidade desse cuidado para a nossa comunidade. As iniciativas do esporte de Blumenau foram ressaltadas pelo vereador Aldemar Becker, do PPS. O parlamentar falou sobre o título de melhor do mundo da atleta de handebol Duda Amorim e ainda as atividades do futebol feminino. A gente tem orgulho de ver alguém da nossa cidade sendo a melhor jogadora do mundo. Eu quero parabenizar a nossa amiga Duda Amorim por ser a campeã mundial do handebol. E também quero parabenizar o campeonato amador do futebol society que está acontecendo na nossa cidade. Futebol amador feminino. Várias equipes estão jogando esse campeonato. A gente vê a emoção delas entrar em campo, jogar a bola, fazer o que elas sabem e fazer o que elas gostam. O futebol é feito de amizade. Nas votações foi acatado o veto do Executivo ao projeto de lei de autoria do vereador Adriano Pereira, do PT, que trata da presença de grêmios estudantis nas escolas públicas. A proposta foi arquivada. A TVL reprisa a sessão ordinária de terça-feira na íntegra no sábado, às 1h30 da tarde. No site da Câmara, lá você vai encontrar todas as falas dos vereadores na tribuna. Blumenau tem, a partir de agora, um projeto chamado de Pátria na Cidade. Nessa semana foi o lançamento dessa iniciativa, promovida pela Prefeitura junto com o 23º Batalhão de Infantaria. O presidente da Câmara, o vereador Mário Hildebrand, do PSD, participou da cerimônia na Praça Victor Konder. Com a presença de alunos, hasteamento das bandeiras e execução de hinos, a proposta é estimular o patriotismo. As ações vão acontecer todos os meses. O próximo evento vai ser no dia 14 de abril, na Escola Lúcio Esteves. O Resumo da Semana faz o intervalo e volta já. Até daqui a pouco. Está na hora de parar com a violência no trânsito. Está na hora de parar com as mortes de nossos jovens e crianças, vítimas de acidentes nas ruas e estradas. Parar de dirigir em alta velocidade. Parar de dirigir depois de beber. Parar com a falta de respeito no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Já está no ar a edição inédita do TVL Debate. Participaram do programa vereadores, jornalistas e o presidente da CIB. O assunto foi as manifestações de março e o que esperar dos governos depois dos protestos da população. O presidente da Câmara, o vereador Mário Hildebrand, PSD, destacou a importância dessa discussão. Nós falamos sobre as manifestações, sobre corrupção, sobre a importância das pessoas se manifestarem, sobre reforma política. Eu acho que foi muito bom, muito empolgante. Eu quero convidar as pessoas a acompanharem, assistirem todos esse debate, as reprises dele, para que possam, de fato, também conhecer a opinião dos vereadores, dos empresários, dos jornalistas de nossa cidade. Eu acho que isso é o ponto importante e isso que me deixou satisfeito em participar dele hoje. No final de semana você pode acompanhar o TVL Debate no domingo, ao meio-dia e à meia-noite. Na segunda-feira, 15 para as 2 da tarde. Durante a semana a gente também vai reprisar esse programa. Demandas do Hospital Santo Antônio são discutidas em reunião da direção da unidade com vereadores. No encontro com a direção do Hospital Santo Antônio estiveram presentes o presidente do Poder Legislativo, Mário Hildebrand, e o vereador Marcelo Lanzarin.
Os parlamentares foram em busca de informações sobre o atendimento e a estrutura da Fundação Hospitalar de Blumenau. Uma delas é a questão de buscarmos o custo da estrutura da melhoria para os partos humanizados, a questão de desenvolvermos aqui espaços para que as mães possam ter a sua privacidade ainda maior na questão do parto natural humanizado. Outra questão que a gente veio avaliar e também discutir a questão da situação financeira em relação ao pagamento de água e de esgoto, o que nós, enquanto legislativo, podemos intermediar para resolver e diminuir esse ônus para as contas do hospital. O vereador Marcelo Lanzarin foi em busca de prioridades do hospital para que sejam beneficiadas com emendas parlamentares. Nós tivemos a oportunidade aqui de estar ouvindo as demandas do Hospital Santo Antônio, que apresentou algumas questões importantes aqui, como a questão dos equipamentos para a UTI e também a reforma do Centro de Esterilização de Materiais, que são importantes para o hospital, e a nossa ideia é estar intermediando junto com o nosso deputado João Paulo para que ele possa fazer algumas emendas parlamentares contemplando essas demandas do hospital. A direção do hospital adiantou todas as dificuldades e demandas. Muitos pedidos foram feitos. Nós formalizamos o nosso pedido e que eles viabilizem, junto ao secretário de Saúde, João Paulo Kleinubin, as emendas para que a gente possa vir a equipar a nossa UTI, que nós temos um espaço físico para mais 10 camas, mas se nós conseguirmos fazer 5, já nos alivia muito. E sobre a central de esterilização, que é a vigilância pública está exigindo de nós já temos o equipamento, nós temos que reformar o espaço físico. Então pedimos muito para que eles viabilizem isso. Durante a visita, o presidente da Câmara, Mário Hildebrand, adiantou que outras demandas reivindicadas pelo hospital já estão sendo viabilizadas. Algumas delas já foi solicitação do hospital que a gente pudesse estar contribuindo e discutindo. Por exemplo, a questão da água e do esgoto, já tivemos reunião com a Odebrecht Ambiental e com o SAMAI para que nós possamos encaminhar soluções. O SAMAI, através da Prefeitura Municipal, já está preparando um projeto de lei para regulamentar e diminuir o impacto da água. E agora estamos também discutindo com a Odebrecht como é que podemos diminuir o impacto do esgoto para as contas do hospital. O Legislativo, o próprio Executivo, nós temos que trabalhar unidos em prol do bem comum. O Hospital Santo Antônio é uma fundação e nós não temos fins lucrativos, então esse casamento entre o Legislativo, o Executivo e a administração, o Conselho Curador do Hospital Santo Antônio é fundamental, porque juntos nós vamos atingir os objetivos, equipar o hospital, e hoje ele já é visto como um hospital de ponta, com muitas especializações. Agora você confere os destaques da sessão dos vereadores mirins. A sessão ordinária dos vereadores mirins aconteceu na tarde desta segunda-feira no plenário da Câmara. Na tribuna, os pequenos parlamentares se pronunciaram sobre os mais variados temas. Marina Soares defendeu a arte como forma de embelezar a cidade. Que o grafite aqui em Blumenau deveria ser maior, que mais artistas deveriam se manifestar, pegar autorização, grafitar muros, que com certeza seria uma grande atração turística e deixaria a cidade mais bela. Aí eu posso citar como exemplo a cidade de São Paulo, que em algumas avenidas estão sendo grafitadas. Eu presenciei isso e eu achei muito bonito. Eu acho que Blumenau poderia seguir o exemplo. Acho que aqui em Blumenau a gente podia fazer com que mais pessoas, por exemplo, vários prédios abandonados que poderiam ser embelezados com imagens coloridas. Vitor Eduardo Selenco destacou as manifestações dos brasileiros no último dia 15. O estudante se mostrou contra a volta do regime militar. O regime militar foi algo muito ruim para muitas pessoas. Existem muitos depoimentos que foi realmente um regime que muitas pessoas apanhavam, sofriam, e demorou muito para a gente conseguir a nossa democracia no nosso país, o nosso direito de opinião, e isso com certeza não pode voltar por um direito de nós cidadãos. O movimento nas ruas também foi assunto no pronunciamento do vereador mirim Enzo Rebelo da Silva, do Colégio Bom Jesus. O impeachment é um processo muito sério, não é uma besteira, não se pode depor um governante por qualquer coisa.
No cenário político atual, é inadmissível que isso ocorresse, a não ser que fosse provado algum crime contra o presidente. Eu gostaria de passar a mensagem de que muitos manifestantes estão bravos, estão irritados com o cenário político atual. Isso não é motivo para se depor um governante. Luana Padilha chamou a atenção para o uso correto da água. Ela aproveitou para falar da Semana da Água e as ações desenvolvidas pela preservação do meio ambiente. Eu acho importante tentar conscientizar as pessoas disso, porque a falta de água é possível sim. As pessoas de São Paulo também não pensavam que a água podia faltar no estado delas. Então eu acho interessante as pessoas pouparem a água, não tão rigorosamente, mas aos poucos, porque assim a água não vai faltar e a gente vai ter água sempre, se as pessoas forem responsáveis e conscientes diante disso. A natureza é o nosso lar e a gente precisa cuidar dela assim como a gente cuida da gente. A próxima sessão mirim está marcada para o dia 6 de abril, uma segunda-feira, às 9 horas, aqui no plenário da Câmara, com transmissão ao vivo pela TVL. Conscientização para o uso e o cuidado da água foi tema de semana de atividades aqui em Blumenau. A gente acompanhou o lançamento desta iniciativa. A Semana da Água é pela passagem do Dia Mundial da Água no último domingo e pelo Dia Municipal do Rio Itajaí-Açu, comemorado nesta quarta-feira. A lei que criou a data em Blumenau é de autoria do presidente da Câmara, o vereador Mário Hildebrand, do PSD, que nesta segunda-feira participou da abertura da Semana de Atividades no Museu da Água. São algumas coisas que a gente percebe só quando faz falta. A água é uma delas, que a gente tem o nosso reservatório em casa, o trabalho funciona razoavelmente ou bem, abastecido os nossos moradores, e quando falta na nossa torneira é que a gente de fato vê a necessidade de discutirmos esse assunto. O exemplo próximo de São Paulo, onde está passando por uma crise de falta de água, é bem vizinho de nós e nos faz refletir sobre a importância da preservação em nossa cidade, da preservação do nosso rio. Inclusive, nós temos aí também dia 25, o Dia Municipal do Rio Itajaí-Açu, um projeto de minha autoria que virou lei, para nos lembrarmos também de cuidarmos do nosso rio, de preservarmos, porque é dali que provém boa parte da água consumida por nossa cidade. As ações da Semana da Água e do Rio Itajaí-Açu envolvem SAMAI, FAEMA e Odebrecht Ambiental. Alunos de unidades escolares de Blumenau participaram da abertura das atividades. Ainda está previsto o plantio de árvores e palestras sobre reutilização e consumo de água. O Rio Itajaí-Açu é a nossa artéria principal e os afluentes que nós temos aqui na região contribuem para a formação da água. Mas eu penso que é um momento para que nós possamos refletir sobre a qualidade da água, a importância da cobertura florestal como fornecedora de água, como uma verdadeira esponja que fornece água lentamente através do lençol freático, e a qualidade e a quantidade dessa água. Nós precisamos pensar no futuro e que a captação de água cada vez vai ser mais difícil, mais demandas, mais poluição. Nós precisamos realmente refletir sobre isso. Para isso a gente está realizando esse evento aqui, né? As atividades da Semana da Água devem seguir até esta quarta-feira, neste dia com ações voltadas ao Rio Itajaí-Açu. Blumenau tem hoje 4 estações de tratamento de água que abastecem a cidade. Atualmente, cerca de 30% da população conta com coleta e tratamento de esgoto, ações que, segundo o município, trazem resultados positivos. O benefício disso ele é direto, né? Você tem a água voltando para o rio com toda a qualidade que ela tem que ter, o esgoto sendo todo bem tratado. E um trabalho que a gente tem em parceria com a FAEMA, acompanhado pelo SAMAI, de acompanhamento de vários pontos do rio, da qualidade da água que está ficando no rio agora depois que você tira o esgoto, e já mostra um grande avanço disso, de melhoria da qualidade da água dos córregos de Blumenau. Hoje temos 30% do nosso esgoto tratado. Há pouco tempo atrás tínhamos menos de 5%. Isso significa qualidade de vida, significa saúde, significa cuidado com a nossa família, cuidado com a cidade, cuidado com a saúde de toda a população. Isso significa devolver a água para o rio com muito mais qualidade, água tratada, água limpa. Isso então é um fato importante, significativo, que dá efeitos extraordinários em médio e longo prazo. Por outro lado, no sentido de fazer a água chegar à casa das pessoas, se vê essa crise de água em todo o Brasil, inclusive nos estados mais ricos da federação, nós estamos investindo uma carteira de financiamento de mais de 20 milhões de reais em captação de água. Parlamentar está reivindicando a construção de um novo centro de educação infantil na Itopava Central. A comunidade aponta este terreno no loteamento Benjamin Margarida como ideal para a construção de um centro de educação infantil.
Aqui, muitas famílias aguardam vagas para seus filhos em creches. É muito importante porque eu inscrevi ela, só que está na fila 180, ainda tem 180 crianças na frente dela. Aí eu coloco ela numa creche particular até eu conseguir a vaga numa creche municipal. Vai ser muito bom para todas as mães, né, que moram aqui, que trabalham, porque tem pouca vaga, né? É pouca creche, pouca vaga. Nós aqui é muito bom porque tem bastante criança aqui e tem pouca creche aqui. Quando não tem nada aqui, para nós é muito bom aqui. O vereador Antônio Veneza foi chamado pela comunidade. Os moradores reivindicaram este terreno como o mais apropriado para a construção do CI. Como foi aprovado esse loteamento, passado pela municipalidade, pelo planejamento, isso contempla em que o loteador ele deixe uma parte, né, para a municipalidade justamente para atender a comunidade com o equipamento público. Então esse terreno já está liberado, né, pela municipalidade, está escriturado, está em nome do município de Blumenau. E aí então nós fomos buscar o projeto da aprovação desse loteamento e onde que constatamos exatamente esta área. E aí, conversando com a comunidade, nós fomos procurados pelos pais das crianças, pelas lideranças, o seu José Moser, que aqui está conosco, que é uma liderança que atende aqui a comunidade, e para a implantação dessa CI. Então, nós percebemos que essa área poderá ser bem utilizada com a implantação dessa creche. Durante a visita do parlamentar aqui no loteamento, ele adiantou que já encaminhou proposições ao Executivo, solicitando estudos para que aqui seja construído o CI. O vereador adiantou que um projeto já existe e que vai levar esta reivindicação diretamente ao prefeito Napoleão Bernardes. Nós também agora vamos conversar pessoalmente com o prefeito, né, para que ele já possa se antecipar. Já temos a cópia do projeto, onde eu vou apresentar também para o prefeito, para que ele possa agilizar, juntamente com a Secretaria da Educação, da Gerência da Educação Infantil, para que possamos ter aqui os inícios do projeto e um estudo técnico também, não é? Porque é necessário que os técnicos da Secretaria possam fazer um estudo aqui para ver se realmente nós percebemos que é um terreno muito bom para atender aqui uma creche, mas também depende dos técnicos da Secretaria, né, fazer uma avaliação e analisar. Comunidade cobra melhorias na região da Rua Araranguá. O assunto foi tema de reunião nesta semana. As reivindicações dos moradores foram apresentadas numa reunião nesta semana da comunidade com representantes do poder público. Vereadores participaram do encontro na Capela Santa Luzia. Os moradores pedem investimentos da prefeitura. A comunidade se reuniu, reivindicou, o secretário de obras esteve lá, alguns vereadores estiveram lá também, eu estive lá. Debatemos com a comunidade, o vice-prefeito também esteve lá, e agora esperamos que o executivo atenda aquelas demandas. Foi entregue uma pauta de reivindicação, né, sobre diversas ruas, diversos problemas, né, e esperamos que o executivo resolva aqueles problemas. O histórico da Rua Araranguá já é triste, porque já perdemos aquele recurso de 170 milhões que serviria para reurbanizar toda a Rua Araranguá. Agora, com a comunidade organizada, com o apoio nosso dos vereadores, eu acredito que o executivo pode tomar a iniciativa e resolver aqueles problemas. Um dos principais pedidos da comunidade é de que a Rua Araranguá receba uma nova tubulação. A cada chuva mais forte, as ruas do morro ficam danificadas. Os moradores alegam que as galerias são antigas e não acompanharam o crescimento da região. A drenagem é mal feita, vem a chuva forte, né, acaba destruindo tudo. Então, aí o problema vai se agravando, cada chuva que vem se agrava, né, e a Rua Araranguá ela é bem geograficamente bastante acidentada, isso agrava cada vez mais aqueles problemas. Ficou agendada alguma reunião, alguma promessa feita lá pelo Poder Público, pela Prefeitura? Sim, foi entregue a pauta ao Poder Executivo, né, o Poder Executivo o secretário Paulo França levou a pauta de reivindicação, disse que ia analisar e ia tentar resolver o mais rápido possível, junto com a Secretaria de Serviços Urbanos e com os demais órgãos do Executivo que têm as suas responsabilidades ali. Agora é para valer. Nesta semana, a Polícia Militar começou a fiscalizar a Lei do Silêncio Urbano, de autoria do vereador César Sim, do PP, aprovada aqui pela Câmara no ano passado. A partir de agora, a Polícia Militar pode ir até a ocorrência de barulho e perturbação do sossego e notificar ou multar, em caso de reincidência, quem estiver desrespeitando a nova lei municipal. A intenção é diminuir em 30%, aliás, esse tipo de ocorrência que hoje está no topo da lista de casos atendidos pela PM aqui em Blumenau.
A Comissão de Finanças da Câmara recebeu esta semana a secretária de Saúde, Maria Regina Soar, para a prestação de contas do último quadrimestre do ano passado. Os vereadores Marcos da Rosa, do DEM, Marcelo Lanzarin, do PSD, e Odemar Becker, do PPS, que são integrantes dessa comissão, acompanharam a apresentação. A secretária de Saúde apresentou números do atendimento nas unidades e serviços prestados na área da saúde aqui em Blumenau. A seguir, as últimas informações do resumo da semana com as principais notícias da Câmara aqui na TVL. A gente volta já. Amor, capacete. Não vou longe, não. Ande sempre protegido pra valer. Porque na moto para-choque é você. Tranquilize sua mãe, sua mulher. Com mulher não se discute, eu sei bem como é que é. Valeu, amor. Use equipamentos de segurança e evite transitar entre os carros. Motociclista legal é motociclista consciente. Sem costurar! Que fofo. Foi sancionado nesta semana pelo prefeito Napoleão Bernardes a lei que cria o Dia Municipal do Engenheiro de Materiais. A data vai ser comemorada sempre no dia 31 de julho. A proposta, aprovada pela Câmara, é de autoria do vereador Beto Tribes, do PMDB. A sanção da lei no Salão Nobre da Prefeitura foi acompanhada por alunos e professores do campus da UFSC, aqui de Blumenau, que oferece já este curso de Engenharia de Materiais. A intenção do Dia Municipal é incentivar a profissão e a formação de novos profissionais desta área. Reportagem completa a gente vai mostrar durante a semana no TVL Notícias. Regulamentação da atividade dos vendedores ambulantes foi tema de audiência pública aqui na Câmara nessa semana. O encontro ocorreu no plenário do Legislativo. Além de vereadores, vendedores ambulantes e representantes de entidades e do Executivo também participaram. A audiência pública foi requerida pelo vereador Beto Tribes. O município necessita de uma legislação apropriada para dar direitos e deveres aos ambulantes do nosso município. Eu penso que desde 1951 não foi mais trabalhado nessa legislação e os ambulantes têm os direitos deles. Eu penso que todo evento que acontece no município tem a necessidade de ter seus ambulantes, que quem não gosta de uma pipoca, de uma maçã do amor, enfim, de tantos produtos que os ambulantes oferecem no nosso município. Eles têm que ter os direitos deles e, claro, que tem que ter regras também, tem que ter uma concorrência leal, tem que haver as suas regras. E o Executivo assumiu esse compromisso de estar apresentando uma legislação aqui a esta Casa Legislativa para ser discutida, para ser votada, para ser incrementada no nosso município, e isso não vem acontecendo. Na oportunidade, os ambulantes manifestaram-se. Eles querem uma legislação, mas que possa ser cumprida. A nossa ideia é trabalhar com tranquilidade, de forma que se o fiscal chegue no nosso estabelecimento, a gente possa apresentar um alvará, os nossos próprios clientes eles possam ter esse alvará, podendo ver que a gente está ali devidamente padronizado, correto e dentro das normativas propostas pelo nosso Poder Executivo, pela nossa Vigilância Sanitária, pelo Corpo de Bombeiro e por todos os órgãos competentes que nos dizem respeito. Os representantes da Prefeitura também têm este entendimento e falaram que a regra é importante tanto para quem aplica quanto para quem cumpre. E uma proposta de regulamentação será apresentada. É importante a participação deles, sem dúvida nenhuma, na cidade. A atividade tem que ser regulamentada para viabilizar condições legais para eles poderem fazer as suas atividades. Eu acho que tem que ser um conjunto de ações. Eu acho que todos devemos nos dar as mãos para elaborar uma lei clara, objetiva e que possa garantir aos ambulantes o seu devido espaço. Tanto a vigilância sanitária, quanto a fiscalização de obras e posturas, quanto os ambulantes, quanto os comerciantes em geral, têm que saber qual é a regra do jogo. Nós não temos que ficar com arranjos para que ninguém possa trabalhar. Todos devemos saber quais são as regras do jogo para que todos possam trabalhar e ganhar seu pão de cada dia. Acreditamos que até julho nós acabamos completamente entregando para o Executivo e daí dentro dessa iniciativa propor ao Legislativo a regulamentação e a votação da lei. Como um dos encaminhamentos da audiência pública, ficou definido que a Câmara de Vereadores deverá acompanhar a confecção dessa nova legislação para os vendedores ambulantes e autônomos de Blumenau, que será apresentada pelo Executivo.
No final da reunião, o presidente do Legislativo adiantou que a Câmara deverá realizar novas discussões de assuntos de interesse da comunidade. Nós vamos ter várias audiências para discutir vários outros assuntos que são levantados pelos próprios vereadores. Esta foi levantada pelo vereador Beto Tribes, aprovada pelo conjunto dos vereadores, e esperamos poder ter a oportunidade de debater vários novos assuntos para que a gente possa ter e replicar aqui também o desejo da comunidade. Os moradores da Itopava Central se reuniram com os secretários da Prefeitura para cobrar obras para a região. O vereador organizou o encontro. Esta semana, no Salão Nobre da Prefeitura, o vereador Jens Mantal reuniu secretários municipais e moradores de 4 ruas do bairro Itopava Central. Na oportunidade, uma série de reivindicações foram apresentadas aos representantes do Executivo. Nós sabemos que um grande número de ruas falta ainda para serem calçadas e também asfaltadas, mas esse fato de nós estarmos aqui ouvindo, não só na parte só de manutenção, mas também acompanhamento, dizer que a Prefeitura Municipal de Blumenau, através da Secretaria de Obras, já está fazendo todos os encaminhamentos através de projetos, e a Carlos Krieger, Paulozinho, filho Paulozinho e também a Erimar estão contemplados, e agora nós vamos mensalmente acompanhar isso com uma comissão em cada rua, para que também esse contato possa continuar. É uma forma diferente que a atual gestão e a Prefeitura encontrou, assim como foi feito a rua Professor Jacobinain, está sendo realizada, e assim foi entregue agora, no último sábado, a rua Ricardo Gheorghi. O secretário de Obras, Paulo França, adiantou que a rua Paulo Zingel já está em fase final do projeto de engenharia. As outras 3 ruas estão com o projeto básico. Não existe pavimentação sem financiamento com recurso próprio, até porque todos os financiamentos eles já exigem, além do pagamento do financiamento, a contrapartida. Então, na realidade, o recurso disponível para investimento da Secretaria de Obras, ele fica todo envolvido na questão do financiamento e na questão da contrapartida. Nós temos um elenco grande de projetos sendo trabalhado para que a gente busque essas linhas de crédito de BADESC, de BNDES, de Caixa Econômica Federal, Ministério das Cidades, Ministério da Integração, para atender essas ruas do município. Estamos com alguns projetos, nesse caso aqui, nós temos o projeto da Paulo Zingel, o projeto final de engenharia, já na fase final, só de análise de orçamento, e nós estamos com um projeto básico da Paulo Zingel Filho, da Erich Mayer e da Carlos Krieger, para que a gente consiga inserir num novo financiamento. O secretário de Serviços Urbanos, Rafael Jensel, afirmou que a solução dos problemas apresentados pelos moradores pode vir a curto prazo. Na Carlos Krieger, como na Paulo Zingel Filho, Paulo Zingel e Erich Mayer, é fazer a macadamização, a solicitação de roçada na região. Então esse é um serviço constante de manutenção que a própria Secretaria vem fazendo ao longo desde quando eu assumi a Secretaria. Então é um serviço de manutenção constante, e essa solicitação das pessoas, da comunidade que tanto reivindico, é em relação à manutenção e em relação também à relação a pó, em relação à poeira. Então, devido ao dia de sol ou à lama em dia de chuva, é dar uma atenção em relação a essa pavimentação. Conforme acontece, a Secretaria de Serviços Urbanos então atua para amenizar o problema na região. O vice-presidente da Associação de Moradores das ruas Carlos Krieger e Ricardo Gheorghi afirmou que a maioria das reivindicações são de fácil solução. Paulo Roberto ressaltou ainda que a reunião na Prefeitura teve um bom encaminhamento. Olha, a gente acredita que a coisa vai se dar de um bom encaminhamento. A esperança é de que ocorra. Acho que a comunidade está organizada e buscando o que é seu de direito, e espera esse reconhecimento por parte da Prefeitura e dos secretários para que se resolva alguns problemas pontuais que temos lá. Mas eu acho que de fácil solução, com exceção do asfalto, que é um pouco mais complicado, que demanda um pouco mais de tempo. Mas os probleminhas pequenos são de fácil solução. Já a comunidade da Itopavazinha quer uma rotatória para garantir segurança a pedestres e motoristas. Aqui o movimento é intenso, de carros e caminhões. E aqui, nesta região, também funcionam a creche, o posto de saúde, a cozinha comunitária, uma agência bancária, além de uma feira livre. Por isso, os moradores pedem a construção de um trevo ou rotatória para organizar o trânsito, tanto na Frederico Jensen quanto na Jacob Neichen. Representantes da região estiveram em reunião com o secretário de Planejamento. Eles pedem soluções.
No encontro ficou definido tratativas com os proprietários de terrenos para a construção dessa possível rotatória. Olha, foi tratado nessa primeira reunião que está sendo remarcada uma nova reunião para o dia 30 de março com a família Vasselay para tentar entrar em acordo sobre o novo projeto da rotatória, onde que a comunidade pleiteia bastante, porque tem 4 coisas ali, vamos dizer, a Via Cred, a posto de saúde, cozinha comunitária, e mais a creche e mais uma feira livre, onde está um ambiente muito transtornado de movimentação de carros e pedestres, que é muito difícil o acesso ali. O vereador Jens Mantel, em nome da comunidade, esteve presente na reunião com o secretário de Planejamento. Ele adiantou que já reivindica esse benefício há muitos anos. Esse assunto já há mais de 10 anos nós estamos dentro da Câmara de Vereadores com essa discussão e a comunidade pede providência, até porque, como bem colocou também o próprio presidente do SF, Armando Odebrecht, que nós temos vários equipamentos ali da Prefeitura, onde existe uma concentração de pessoas diariamente, lá são crianças, são pais, é o nosso trabalhador que diariamente precisa entrar na rua Professor Jacob Nein, e com certeza estamos iniciando essa conversa com o novo secretário Juliano Gonçalves, no sentido de contemplar, sair do papel mais um projeto, sair da gaveta, para que efetivamente esta obra possa acontecer nos próximos dias. O parlamentar adiantou que várias etapas ainda deverão ser cumpridas, mas está animado com a concretização desta importante obra para a comunidade. Nós estamos aí muito animados, acredito que cada um tem que ceder um pouquinho e nós precisamos ter esta obra o mais breve possível em execução para que possamos ter mais segurança para aqueles que transitam naquela via tão importante e centenária. 13 propostas receberam parecer favorável na Comissão de Finanças da Câmara. Vamos ver. Participaram da reunião na tarde desta quinta-feira o presidente da Comissão de Finanças, vereador Célio Dias, do PR, o vice-presidente da comissão, vereador Marcos da Rosa, do DEM, além do relator Aldemar Becker, do PPS, e os integrantes Adriano Pereira, do PT, e Marcelo Lanzarin, do PSD. Foram 13 propostas analisadas que receberam parecer favorável, entre elas alterações no quadro de funcionários da Secretaria de Saúde de Blumenau. Na verdade, o projeto cria e extingue alguns cargos, né, em vários setores da administração direta e também no SAMAI. Particularmente na saúde, nós temos a criação aí de um quantitativo maior de cargos, tanto para médico quanto enfermeiro, nutricionista, técnico de enfermagem, que sem dúvida nenhuma é muito importante. Com a ampliação das unidades de saúde e da assistência à população, se faz necessário ampliar também o quadro de profissionais da área de saúde, e foi isso que esse projeto hoje, que foi analisado aqui pela Comissão de Finanças, tratou. Outro projeto que recebeu parecer favorável, também de autoria do Executivo, altera estruturas administrativas da Prefeitura. Apesar de passar pela comissão, o vereador Adriano Pereira votou contra. Nossa bancada, na verdade, o Partido dos Trabalhadores votou contrário, porque é um projeto que cria mais cargos na administração pública de Blumenau, em especial na Secretaria de Comunicação, junto ao gabinete do prefeito, enfim. E para a administração que pregou fazer mais com menos, reduzir cargos comissionados, reduzir cargos, agora trazer um projeto a esta casa aqui, onde, vendo os valores de salários, acompanhando ali, acredito que anualmente vai se gastar cerca de mais de R$500 milhão só com esses novos cargos, é um absurdo. Parte dos projetos que passaram pela Comissão de Finanças já foi votada e aprovada pelo plenário no mesmo dia. Muitos tramitavam em regime de urgência. Outra proposta que recebeu aval dos vereadores da Comissão de Finanças altera leis que autorizam a venda e outorga de escritura pública de compra e venda de imóveis pelos programas habitacionais para a população de baixa renda. Esse projeto é do Executivo, no número 6.790, onde aqueles moradores que antigamente construíram aquelas casas lá nos terrenos da Prefeitura, que a Prefeitura tirou aqueles moradores de área de risco e colocou lá, e os moradores que pagaram as suas casas, fizeram a quitação, né, das suas despesas que foi feito lá, eles agora poderão procurar a Prefeitura e que vão conseguir fazer a sua escritura lá para ter o seu imóvel, né, no seu nome, com garantia, com honestidade, com trabalho. Porque assim, ó, o morador ele fez e construiu, mas não tinha documento nenhum. E agora não, agora então realmente eles podem fazer a sua escritura para que eles também possam vender para outras pessoas.
E para fechar, agora você acompanha o resumo da sessão ordinária da Câmara da última quinta-feira. A reportagem de Vilmar Minosso. O grande expediente teve a ordem do dia invertida. Os vereadores iniciaram os trabalhos acatando o veto parcial ao projeto de lei que obriga as instituições financeiras a disponibilizar em sua agência central, no mínimo, um profissional que comunique-se na língua brasileira de sinais durante o período de atendimento ao público. Em segunda votação, a Câmara aprovou o projeto de lei de autoria do vereador Jefferson Fortes, que institui o Dia Municipal da Epilepsia e o Março Roxo. Na verdade, é uma solicitação da comunidade, né? Eu sempre falo que o espírito da lei ele tem que levar em conta o que a população exige. A população exigiu um projeto importante, né, de conscientização sobre a epilepsia, né, particularmente um projeto solicitado pela Priscila Krieger, pelo Emil, que são pais da Camille, que é uma menina que tem epilepsia, né, para que a cidade se conscientize e aos poucos, né, qualquer tipo de preconceito seja eliminado na nossa sociedade. Aprovamos justamente hoje, no dia 26 de março, que é o Dia Mundial de Conscientização sobre a Epilepsia. Além das matérias aprovadas na ordem do dia, 2 vereadores, Antônio Veneza e Marcelo Lanzarin, ambos do PSD, se despediram de seus mandatos. Na tribuna, Veneza fez uma série de agradecimentos e afirmou que vai continuar trabalhando pela comunidade. Em 2014, quando aqui chegamos, já chegamos com conhecimento, né, sabendo do que iríamos fazer, até porque nós demos continuidade naqueles projetos, né, que nós tínhamos naquele período, né, que nós saímos de 2012, muitos deles não executados, né? Então nós demos início, demos continuidade naqueles projetos e, né, tivemos mais outros assuntos importantes, né, no sistema viário, né, planejando aí algumas muito importantes, e agora com essa saída também fica pela metade, né, muitos trabalhos que nós fizemos pela metade. E quero dizer, Minosso, que eu quero continuar, né, trabalhando, né, em prol da comunidade, né, todos aqueles equipamentos públicos, como a escola de ensino médio na Itopavazinha, que foi um requerimento deste vereador, um abaixo-assinado que nós iniciamos ali na região da Itopavazinha e Salto do Norte. Nós queremos dar continuidade, né, acompanhando a execução desse educandário. Também quero dar continuidade, né, na CI que nós demos início, e um requerimento ali para implantar uma CI na região da Itopava Central, ali na região da François, e assim por diante. Vamos ficar ouvindo a comunidade para trabalhar em prol da nossa gente, mesmo que estamos ausentes daqui, mas não vamos deixar de atender a comunidade. O vereador Marcelo Lanzarin agradeceu a Deus, aos familiares, amigos e os 3.551 eleitores pela oportunidade de estar na Câmara. Eu tive a oportunidade de estar aqui um pouquinho mais de um ano, foi uma experiência bastante rica, eu particularmente que vim de uma outra lógica, que é do Executivo, né? Tive realmente bastante dificuldade em assimilar aqui o funcionamento e a lógica de funcionamento aqui do Legislativo, né? Mas ao longo do tempo passei a perceber, né, a importância que nós efetivamente temos aqui, que os vereadores têm em fazer e exercer o seu papel. Então para mim foi uma satisfação muito grande poder ter passado aqui por essa casa. Hoje eu olho com certeza, né, com uma visão diferente a respeito do parlamento e da lógica do legislativo, e fiquei muito feliz de poder ter de alguma maneira contribuído, particularmente com a saúde, né, muitos temas que a gente trouxe à discussão aqui nessa casa, e feliz também por ter tido a oportunidade de aprovar o projeto de lei das mamografias, que garantiram aí o acesso às mulheres para a realização da sua mamografia preventiva, aquela mamografia de rastreamento a partir dos 40 anos. Espero, de outra forma, poder continuar contribuindo aí com a comunidade. Eu que sou servidor público também, concursado como médico, eu espero dar continuidade ao trabalho, principalmente nas questões relacionadas à saúde pública aqui do nosso município. Em seu pronunciamento, Célio Dias comemorou a decisão dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Esta semana, em Brasília, o TSE devolveu o mandato ao vereador. A verdade foi restabelecida, né? Infelizmente sofremos um desgaste político, só que o tempo corrige tudo, né? A justiça tarda, mas não falha. Então temos hoje o nosso cargo de forma definitiva, né? E aquelas coisas que foram ditas contra nós hoje se mostrou que era tudo, que não era verdade, né? O importante é que eu voltei para o meu cargo, vou terminar o meu mandato de vereador.
e isso nos faz com que a gente possa trabalhar de forma mais tranquila a favor da comunidade. No final da sessão, o presidente da Câmara, vereador Mário Hildebrand, comunicou a decisão do TSE, que devolve também os mandatos dos vereadores Fábio Fiedler e Robson Soares. Os dois voltam às atividades parlamentares na reunião ordinária da próxima terça-feira. Sessão de quinta-feira você acompanha aqui na TVL novamente na íntegra, no domingo, a partir da 1h30 da tarde. Lembrando que a próxima sessão ordinária aqui na Câmara é na terça, às 3 da tarde. O resumo da semana vai ficando por aqui. Acesse o site da Câmara, tenha outras informações do Legislativo e veja a TVL também na internet. Até a próxima, tchau, tchau.